Amados, apóstolo Paulo disse aos Coríntios, em 2 Coríntios 2, 10 e 11, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Repete comigo: para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Igreja, Paulo tinha conhecimento da batalha espiritual invisível que ocorria ao redor dele, e em função disso ele alerta a igreja, ele diz que nós não podemos ser ignorantes. Paulo era alguém que respondia perguntas como: o que está por detrás dos cenários que me cercam no plano visível? Ele respondia perguntas como: quem está por detrás das dúvidas, dos medos, das contendas, das tentações, do ódio? Ou seja, ele entendia que havia uma influência espiritual, de seres espirituais, sobre um campo físico e material. Ele exortava e alertava a igreja para a necessidade do discernimento. Como discernir espiritualmente o que eu estou vivendo agora? Como não cair no engano? Como não errar? Como não ser facilmente ludibriado? Como buscar esse discernimento? Como saber se Deus está na história ou não? Ai, apóstolo, mas ele falou eu te amo. Filha, até bonequinho, ursinho da lojinha de R$1,99 fala eu te amo quando você dá corda. Ah, mas ele falou, ele está orando agora. O bonequinho de 99, se você der corda, ele ora o Pai Nosso também. Eu tenho um desse lá em casa. Como saber se Deus está na causa ou não? Se é Deus me chamando, se é Deus me dando aval, se é Deus aprovando, se é Deus me dirigindo, se é Deus me abençoando, se é uma porta dele ou se um engano? Como eu posso discernir o que se dá no mundo espiritual enquanto eu estou travando as minhas batalhas aqui no campo terreno? Se aquilo que é ligado nos céus é em função do que nós fazemos na terra, se aquilo que é ligado na terra é ligado nos céus, o que será que está acontecendo nos céus enquanto eu estou nesse exato momento na terra? Em cada parte do Novo Testamento nós encontramos alertas à importância de nós estarmos atentos, e atentos às realidades espirituais paralelas à nossa, e atentos a uma batalha espiritual invisível, mas real, atentos à necessidade de nós equiparmos aos santos a uma vida de serviço em meio à guerra, em meio à batalha. Estarmos atentos às necessidades também de nós discernirmos esse mundo espiritual, em como ele nos influencia, atentos ao fato de nós estarmos nesse plano por um tempo, para depois sermos inseridos nesse mesmo plano espiritual que nós não enxergamos, nesse mesmo plano eterno. Paulo vivia com um olho na terra e um olho nos céus. Paulo entendia o que acontecia aqui, mas ele entendia o que acontecia nos céus, e a sua vida se dava em função desse discernimento. Amém? Eu vivo na terra, mas meus olhos estão na eternidade, meu coração já está na eternidade, Deus habita na eternidade. Eu estou aqui limitado ao começo, meio e fim do meu tempo tecnológico, dos meus dias na terra, mas o meu Deus habita na eternidade, o meu coração tem que estar na eternidade, porque mais um pouco e eu estarei na presença de Deus, para viver com Ele eternamente, porque lá é minha verdadeira morada. Aplauda ao Senhor por isso, se você crê. Lá está a nossa verdadeira morada. João 14, 2, 3, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também.
esse é o meu destino, essa é a minha história, essa é a razão de eu estar aqui hoje crendo de pé e permanecendo nele. Amém, amados? O cristão que hoje senta nos bancos das igrejas e recebe uma dieta, uma doutrina de sermãos com base em psicologia, em autoajuda, focado naquilo que é a vida nessa terra, sem qualquer ensino, inclusive sobre esse mundo espiritual, sobre os inimigos das nossas almas. Infelizmente hoje isso está acontecendo, amados. Não há de fato um real e substancioso relativo ensino ao preparo dos cristãos para a vida e para a batalha que está nesse exato momento acontecendo. E por quê? Porque a maioria dos líderes espirituais não aprendeu esse tipo de coisa em seus seminários, e porque a grande maioria não procura buscar esse conhecimento por si mesmo, por conta própria. O que é triste, porque um bom general nunca enviaria o seu exército à batalha sem primeiro lhes dar o mínimo do treinamento. E um dos pontos mais importantes desse treinamento é saber reconhecer o inimigo para poder combater esse inimigo. Amados, uma progressiva e viva batalha entre o bem e o mal, entre o reino dos céus e o reino das trevas, entre Satanás e o nosso Deus. E essa progressiva batalha pode ser comparada a uma partida de um jogo de tabuleiro, a uma partida de xadrez. Do lado de cá está Deus mexendo as suas peças, do outro lado está Satanás mexendo as suas também, e a cada jogada ele tenta bloquear, ele tenta impedir, ele tenta colocar em xeque os planos de Deus. Mas esse embate nunca foi e nunca será, na verdade jamais, diga jamais, uma disputa equilibrada, porque nós estamos falando de um debate entre o Criador e o ser criado. Contudo, apesar de ser um ser criado limitado e conhecer o seu destino, conhecer o seu final, ele insiste em perseguir, ele insiste com seus planos perversos, e de acordo com a palavra de Deus, ele vai continuar fazendo isso, até um determinado dia que se aproxima, quando Deus finalmente o lançará no lago de fogo, como nos ensina Apocalipse 20, verso 10. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 3, verso 15. Como é que começou esta guerra? Como é que se iniciou essa batalha? Onde nós nos encontramos em meio a essa disputa, e onde essa batalha chega e como é que ela termina? Deus criou a terra com objetivos específicos. A ideia de Deus era que a terra reproduzisse os céus, é que fosse na terra exatamente como era nos céus. Todos aqui sabem que em função do pecado, da desobediência, de uma quebra de aliança, o homem permitiu que o pecado entrasse, então ele é distanciado de Deus, ele cava um abismo entre ele e Deus. Todos aqui sabem que Eva se deixou seduzir pela primeira manifestação mediúnica da história, quando Satanás toma aquela serpente. E depois da queda do homem, Deus dá decretos de consequência daquela queda ao casal e à serpente. E a serpente, que termina essa guerra já como um dragão, porque se alimentou durante a história, ouviu isso do Criador: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, no momento em que Adão e Eva entregam de bandeja a posse desse planeta, a autoridade sobre esse planeta, a Satanás, Deus vem com uma sentença e decreto, e ele diz: da descendência dessa mulher virá alguém que vai pisar a sua cabeça e você lhe ferirá o seu calcanhar. Como é que tudo começou então, amados? Em algum momento antes
da segunda criação, que eu vou chamar aqui de primeira criação, os seres celestiais, os anjos, os arcanjos, serafins e querubins. O ser sobrenatural, conhecido hoje como Satanás, ali como Lúcifer, se vangloriou por ter persuadido anjos, na verdade, terça parte dos anjos, a segui-lo numa rebelião. Apocalipse 12, 7 a 9 conta essa história, diz assim: e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então Apocalipse conta como essa batalha cósmica e espiritual aconteceu antes da criação dos seres humanos. Aí em Ezequiel, verso 16, de 12 a 16 do capítulo 28, conta, para eliminar todas as nossas dúvidas, que esse ser esteve no jardim do Éden, ele era perfeito em seus caminhos, até que se achou iniquidade nele, e essa iniquidade foi a origem do pecado, essa desobediência a Deus, quando nada ainda dessa nossa natureza existia. Aí então passa a haver a necessidade de um Salvador, aí então passa a haver a necessidade de uma reconexão com Deus, porque a partir do momento que o pecado entra, o homem e Deus estão distantes, e nessa necessidade surge então o plano divino de enviar o seu Filho unigênito por amor aos seres humanos, para pagar o preço dos pecados que não eram deles, que não eram dele, mas nossos pecados, para que através da fé nós fôssemos justificados e pudéssemos nos reconectar com o nosso Criador. Até aí tudo bem? Dá um glória a Deus forte. Só que a chegada na terra do nosso Senhor Jesus Cristo, ela só ocorreu milhares de anos depois da queda do homem no jardim do Éden. Essa partida de xadrez, ela acontece durante esse intervalo, no qual Satanás fez de tudo para tentar calcular a próxima jogada de Deus, a próxima movimentação de Deus, porque imagina para Lúcifer ter escutado do Criador que ele seria alvo de um descendente da mulher que lhe feriria a cabeça. Então logo depois dessa profecia, sem saber quando essa iria se cumprir, ele passa a estar à espreita e aguardando o momento em que um descendente de Eva se levantaria para pisar a sua cabeça, para lhe ferir, e ele não tinha ideia nem como saber exatamente quem seria. Talvez ele tivesse acreditado que o primeiro a ser usado por Deus seria o descendente imediato de Eva. Assim que os primeiros humanos foram criados, ele deu início ao que veio a se tornar uma longa série de tentativas de frustrar os planos divinos. Em todo o Antigo Testamento você tem registros de tentativas malignas de frustrar os planos de Deus. Então logo que Adão e Eva têm o seu primeiro filho, isso já começa a acontecer, isso já se torna uma verdade. Quando ele consegue persuadir Adão e Eva a desobedecer, ele consegue introduzir o pecado no mundo, e essa tática é um forte indício de que ele sabia que o Salvador seria Deus encarnado em um corpo humano e sem pecado. Então ele começa a achar que quanto mais ele levasse essas pessoas a pecar, menores seriam as chances desse descendente da mulher encarnar como Deus. Em outras palavras, se toda a humanidade pudesse ser inundada com o pecado, ele seria ali a autoridade, ele seria ali alguém como um destruidor daquele plano de salvação. Então nessa lógica confusa dele, ele acreditava que quanto mais pecado, que quando as pessoas pecassem, o plano de Deus seria interrompido. A resposta de Deus a essa ideia maligna, ela vem quando Deus
pega Adão e Eva, eles confessam o pecado e Deus cobre o pecado deles, matando um animal inocente, cobrindo a nudez de Adão e Eva com pele de animal. Então naquele exato momento, Deus estava sinalizando a sua graça, Deus estava mostrando que independente da falibilidade humana, os projetos dele iriam se cumprir e os planos dele seriam exatamente como ele havia definido. Então apesar de Adão e Eva terem falhado, terem pecado, Deus perdoa-os, Deus cobre a sua nudez, eles têm que lidar com as maldições, eles têm que lidar com as consequências do pecado, mas Deus continua trabalhando com o casal, amém, amados?